2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ali está diferente, né? Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Deus, tua palavra diante de nós, ela é simples. Eu te peço, Deus, que eu não seja atrapalho para que ela seja entendida, mas que eu seja canal do Senhor para que ela seja entendida. Em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco por graça e misericórdia. Amém. Queridos irmãos, dentro do contexto que nós já temos trabalhado bastante em 2 Timóteo, até aqui 5 versículos, mas já nos renderam 6 sermões. Então, 5 sermões, esse é o 6º. Então nós agora estamos aqui dentro de algo que nós já estamos familiarizados. Sabemos da realidade de Timóteo, sabemos da realidade do apóstolo Paulo, onde Paulo está, onde Timóteo está, sabemos qual é a ocasião da escrita. E rapidamente quero lembrá-los, irmãos, Paulo está preso, sendo então conduzido à segunda instância de julgamento. Ele já passou na primeira instância, ninguém o assistiu, ele mesmo revela isso para nós na escrita da carta. Ele sabe da realidade do risco de vida, de passar pela decapitação, que era a morte para criminosos daquele tipo, qual o apóstolo Paulo estava enquadrado. Timóteo, ele está pastoreando uma igreja, Éfeso, e está cercado por falsos ensinos. Ele está aqui dentro de um contexto crescente de apostasia, a qual o apóstolo Paulo mesmo relata todos aqueles que abandonaram ele, e também alerta Timóteo para a realidade a qual ele está inserido, de crescimento da apostasia e crescimento da heresia. Isso nós vamos abordar muito no capítulo 2, e é necessário demais falar sobre isso nesse tempo. Mas quando nós olhamos aqui para o versículo 6 e vemos o apóstolo Paulo usando uma palavra bem dura, bem direta a Timóteo, nós precisamos entender essa realidade. Timóteo estava pastoreando, estava no momento distinto de 1 Timóteo. Ele aqui encontra-se já num tempo de ministério, enfrentando algumas lutas diretas naquele local. Então Paulo vai vir a Timóteo dizendo: admoesto. Essa palavra é uma palavra que sugere muita firmeza na exortação, é uma palavra que traz consigo um peso muito grande, e ele está dizendo: eu te admoesto para que reavives o dom de Deus que há em ti. Domingo nós vamos falar bastante sobre dom. A questão do dom de Deus que há em ti, nós vamos abordar no domingo. Hoje eu quero focar nessa palavra aqui: admoesto e reavives, ou exorto-te e desperte. Nessas duas palavras, olhar com os irmãos para essa forte expressão que o apóstolo Paulo traz, que sugere que Timóteo, nesse momento, está menos vigoroso na caminhada ou na liderança cristã. Sugere que Timóteo esteja desanimado, frio, fraco. Sugere que Timóteo precisa de um encorajamento, um empurrão, um puxão de orelha para que continue. E aqui eu tiro já logo o primeiro princípio para a nossa aplicação. Irmãos, na nossa caminhada cristã, não adianta você querer deixar no ponto morto, e eu não posso permitir, como pastor, e nem você como irmão, deixar o outro irmão ficar no ponto morto na vida cristã, ou estacionado na vida cristã. Quando o apóstolo Paulo vai a Timóteo e diretamente ele fala: por este motivo eu te exorto, ele está nos sugerindo que na caminhada cristã é necessário que uns exortem os outros. Nós nos acostumamos a uma zona de conforto na igreja, tal que quando nós vemos um irmão pecar, isso nem nos incomoda mais. Quanto mais ver um irmão frio, aí que não estou nem aí mesmo. Irmão, é necessário para
o zelo para que nós venhamos ter uma unidade, uma comunidade saudável, que haja exortação mútua. É por isso que eu não deixo passar, irmão. Eliane até brincou lá no terreiro dela esses dias com o Gil. Tinha um rapazinho lá junto, né? E a Eliane falou assim: olha, ele é brincalhão, mas quando ele vai puxar, ele é exigente, ele puxa a orelha. Irmãos, eu vou ser sempre, eu peço a Deus que me conserve um pastor amoroso, dado a todo mundo, como o Hernando Dias Lopes diz, que abraça até poste, mas que nunca me falte a seriedade no que diz respeito à vida cristã dos irmãos. Semana passada eu fiz uma série de postagens que falava a respeito de pecado, e uma das frases é o que o Paulo Júnior, junto com o Nicodemos, essa frase eu não sei se é de Paul Washer, botaram a foto deles, mas é a frase de Paul Washer: todo pastor é responsável por não permitir que os membros de sua igreja pequem em paz. Não vou. Você pode zangar comigo, e na verdade você não vai estar zangando comigo, você vai estar rebelde contra a palavra de Deus e contra Deus. Exortação é necessária. Por isso, por esta causa, ou seja, ele deu antes aqui um motivo: a fé habita em você, Timóteo. O que vem aqui no contexto imediato é isso, por isso que ele está dizendo, por essa razão. Que razão? Porque a fé que habitava na sua avó, na sua mãe, e habita em ti, estou certo que habita em ti, porque eu oro incessantemente por você. Por esta razão eu quero te despertar. Aqui está, irmãos, uma grande situação que nós devemos pensar também na vida cristã, porque muitas vezes nós estamos prontos a ir exortar, mas nós não caminhamos do lado, nós não oramos, nós não aconselhamos. Mas exortação, deixa comigo. Vai lá na casa orar porque o cara está fraco, aí dá trabalho. Mas exortar, isso aí, irmãos, é moralismo. É moralismo. Moralismo cercado de farisaísmo. Ou seja, eu aponto, eu indico o erro, mas eu não estou pronto a ladear. Por isso eu estou insistindo com as mulheres dessa igreja: orem por Pâmela, estejam perto dela, mande mensagem. Eu estou insistindo com homens dessa igreja: os meus jovens estão aí, vamos orar por eles, vamos até eles, vamos aconselhá-los, para que na hora da exortação nós estejamos cheios e possamos dizer: por esta razão eu posso te exortar, por essa razão eu posso te exortar, porque eu oro por você, porque eu te encorajo na fé, porque eu ladeio com você, porque eu participo das suas lutas, porque você é lembrado nas minhas orações dia e noite. Ótimo, e por isso eu quero te exortar na caminhada cristã. E aí, irmãos, nós olhamos para a segunda palavra: desperte. Eu te admoesto que desperte, ou que reavives. Isso nos sugere que em algum momento da nossa vida, como Timóteo, o texto sugere que Timóteo estava num momento de oscilação na vida cristã. Ele estava menos vigoroso, ele não estava mais tão ativo quanto antes. E então Paulo está indo a ele falando: Timóteo, eu quero te exortar, eu quero te admoestar para que você reavives o dom que há em ti, o dom de Deus que há em ti. Nós caminhamos e às vezes nos envolvemos tanto que em determinado momento nós nos cansamos. Nós estamos na caminhada cristã e ativos, e trabalhamos aqui, e abrimos e ligamos o som e preparamos tudo, só que em dado momento isso vai se tornando secretismo. Ou, melhor explicando para os irmãos, é como se tivesse ligado um disjuntor e estivéssemos no automático.
aquilo não ferve mais no nosso coração, aquilo não significa mais para nós adoração a Deus, aquilo é simplesmente estar no automático, pegar a Bíblia e ir para os cultos nos dias demarcados, e então nós caímos de fato em uma ladeira de frieza espiritual, e vamos caminhando devagarzinho até que aquilo vai acelerando. E frieza espiritual traz consigo a insensibilidade ao Espírito, que traz uma complicação gravíssima, que é se acostumar com o pecado e não se incomodar mais quando peca. Paulo está chamando a atenção de Timóteo que ele não entra no segundo e no terceiro estágio. Ele está dizendo: olha, Timóteo, desperte. E ele traz: desperte o dom de Deus que há em ti. Ou seja, está voltado para o serviço, está voltado diretamente para o serviço cristão. Meu irmão, você de alguma forma já serviu aqui na igreja, você de alguma forma já fez alguma coisa aqui na igreja, e nesse momento você está aí frio, não faz mais, ou não sente seu coração arder por fazer. Eu estou aqui, eu ia já lançar isso de uma vez, mas aí eu tive a sugestão, acatei a sugestão. Nós vamos primeiro estudar o folheto. O folheto trata de pontos essenciais do Evangelho verdadeiro. O folheto está ali preparado, nós vamos estudar ele primeiro. Você no seu coração não ferve por falar do amor de Deus, o seu coração não pulsa mais forte quando você vê uma alma perdida, carente do Evangelho, e você não se incomoda mais com isso. Eu quero te dizer, assim como Paulo disse a Timóteo, eu quero te admoestar que você desperte. Desperte. É um momento, irmãos, de nós olharmos para a realidade que estamos vivendo e não nos acuarmos, mas pelo contrário, temos ainda mais fervor espiritual diante das incertezas, diante das instabilidades, diante das circunstâncias adversas. O que Deus requer de nós é que nós estejamos vivos, avivados por sua palavra, quebrantados, cheios de fé no coração, desejosos de trabalhar, de ir a Deus, de buscar mais a Deus, de estar de prontidão. Meu irmão, você precisa entender essa realidade que te convoca urgente. Desperte. Você falou muito por um tempo do amor de Deus nas pessoas, mas hoje você conversa com as pessoas e esquece de falar de Jesus. Você era ativo na evangelização, no evangelismo pessoal, você era ativo no serviço da igreja, no trabalho da igreja. Se você visse uma coisa fora do lugar, você já era o primeiro. Eu quero te dizer, desperte. Se você para avaliar a sua vida e vê que você não está mais funcionando no mesmo ritmo que você estava, desperte. Ah, mas eu fui ficando velho, pastor. Fui ficando velho, estou cansado. Sabe como é que é? O tempo é corrido. João não teve essa desculpa. Quando ele estava lá já velhinho, o último apóstolo, e Deus deu a revelação a ele do Apocalipse. Querido irmão, desperte. Despertamento é para jovem, para criança, para adulto, para idoso. Despertamento é para agora, para todos. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz a respeito de apagar o Espírito. E quando nós olhamos para a realidade de reavivar o dom, ela está em paralelo com não apagueis o Espírito. Se é possível apagar o Espírito diante de nossas atitudes pecaminosas, de nosso desleixo na vida cristã de não ler a Bíblia e orar, é possível reavivar, é possível buscar a Deus e então ser reavivado.
dentro dos nossos corações, pela palavra, pela oração. Então, irmãos, eu encerro dizendo que é um tempo de nós praticarmos, sim, a exortação mútua para que ninguém se esfrie. E é um tempo de nós olharmos para nós mesmos e ver se nós estamos na mesma batida, se da mesma forma que servir a Deus aquecia o nosso coração lá atrás, aquece hoje, ver se nós de fato priorizamos isso e buscar a Deus para que Ele nos desperte. Diante de tudo que está à nossa volta, nós precisamos mais do que nunca estar atentos, vigorosos, buscando a Deus fervorosamente, porque essas duas palavras parece que elas são um ciclo entre si. Já que estou desperto, cheio de vigor, fui despertado, então eu encorajo, então eu caminho junto, então eu ando perto, eu aconselho, então eu exorto, e já que eu exorto, há sempre o retorno à outra palavra, que é um despertamento contínuo. A ausência de exortação e de encorajamento mútuo na igreja e na caminhada cristã gera ou pode gerar frieza espiritual. No que diz respeito ao contrário, sempre que você está ligado com Deus, vigoroso com Deus, avivado no seu coração, a palavra de Deus está viva no seu coração, você está sempre exortando, encorajando, e há um retorno entre elas. Querido irmão, nessa noite eu deixo essa palavra para o seu coração, dizendo: aqui está um pastor que precisa continuamente ir a Deus buscar na sua palavra o encorajamento necessário para cuidar bem do rebanho, e ir a Deus buscar em oração para que haja poder no abrir da boca e a palavra seja viva. E aqui é um pastor que quer sempre te encorajar, e não adianta você achar que você vai ser um mero religioso aqui nessa igreja, que não tem como. Tem como, não com o pastor que você tem, porque eu vou te incomodar. Deixa eu ver você vindo à igreja só por vir. E agora a gente está vivendo esse tempo de pandemia. Se não tivéssemos, irmãos, muitas coisas que nós tínhamos planejado, nós teríamos colocado em prática: o andar junto, o estar mais próximo, o discipulado. Muitas coisas elas ficaram impossibilitadas, dado o contexto que nós estamos inseridos. Igreja do interior, não é aquela mesma comunicação. Vou pegar o WhatsApp agora, vou falar com o Gencinei. Quem dera, se ele tivesse um celular maneiro, um smartphone, eu fizesse uma videochamada e conversasse com ele. Quem dera se Gil tivesse ali um smartphone, né, lá no culto. Tá onde, Gil? Estou tirando leite, vai falar, pastor. Não é essa a realidade nossa. Nós temos uma dificuldade pelo distanciamento. Mas eu notei, meus irmãos também perceberam isso certamente, que depois que eu comecei construindo ali em cima e que eu passei a vir mais aqui, tendo esse contato mais com os irmãos, alguns relacionamentos eles se estreitaram. Tive mais acesso a algumas pessoas, eu passei a participar mais da vida de algumas pessoas. Isso foi uma grande bênção para mim. Então eu quero te dizer, eu me coloco na figura de Paulo e digo aos irmãos: eu quero te admoestar para que vocês despertem o dom. E eu me coloco na figura de Timóteo e vejo Deus falando comigo: pastor, fica ligado, desperta, não cochila no ponto não dá mole não dorme não, fica ligado. E eu vou aos irmãos e encorajo os irmãos a isso também. Feche seus olhos, vamos orar e vamos pedir a Deus que venha nos encorajar, para que nós venhamos ser instrumentos de Deus na vida de outros, para encorajar na caminhada cristã, para lapidar um ao outro, para um ser bênção na vida do outro, e pedir a Deus que venha despertar os corações. Quero pedir por nós
Quero pedir também por aqueles que não estão aqui. Quero pedir que Deus desperte aqueles que estão em casa, já foram envolvidos pela frieza espiritual, e orar por eles. Pedir a Deus que venha despertar os corações. Pedir a Deus que venha intervir naquela vida que já se acostumou ao ciclo pecaminoso, tem os seus pecados de estimação, não se incomoda mais com isso. Vamos pedir a Deus que venha trazer libertação nessas vidas, que Deus venha tirar as amarras, que Deus venha quebrar os corações, que Deus venha abrir os ouvidos, fazer cair as escamas dos olhos, que Deus venha trazer fé, convicção, que Deus venha trazer restauração, que Deus venha trazer renovo, que Deus venha trazer refrigério para essas almas que estão sufocadas pelo pecado, que Deus venha trazer despertamento para os corações frios, que a palavra de Deus venha ecoar nos corações: desperta, tu que dormes. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te suplico para que o Senhor venha a cada coração trazer despertamento, e a cada coração trazer a urgente necessidade de caminharmos lado a lado em oração, um orando pelo outro, em exortação mútua, em encorajamento mútuo, para que assim, Deus, a sua igreja seja lapidada dia após dia, e cada um na sua vida sendo despertado, nós possamos ter uma igreja de fato pronta, preparada a marchar avante na evangelização. Ó Deus, te peço por aqueles que nos ouvem, que o Senhor venha através dessa palavra trazer aos corações quebrantamento, contrição, arrependimento e despertamento, Deus. Em nome de Jesus eu te suplico, Senhor, que o Senhor venha a cada uma dessas vidas e toque nelas. O segundo toque, Senhor, para que elas possam enxergar por inteiro, que elas possam enxergar a realidade do pecado, que o seu Espírito venha lhes convencer da justiça e do juízo, e que eles possam ver, ó Deus, a sua maravilhosa graça lhes convidando para a restauração, para o renovo, para o recomeço, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Pai, para que a nossa igreja experimente, Deus, momentos como batismos, pessoas se rendendo a Cristo, novas vidas se juntando a nós. Para isso eu te peço, Deus, nos desperte para orar mais e mais, para nos entregar mais e mais à tua obra, para sermos efetivos no nosso evangelismo pessoal. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus eu te peço, Pai, para que a sua palavra venha sempre ocupar o lugar central dessa igreja. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, para que o Senhor venha de encontro a cada coração e ministre a sua palavra, Deus. Te peço para que o Senhor atraia aqueles visitantes que já vieram aqui uma vez, para que eles voltem, para que eles se sintam amados, acolhidos, para que eles se sintam abraçados, para que a sua palavra venha lhes tocar, ó Deus. Em nome de Jesus, te peço por Thaís, por Tássio, por Thales, te peço, Deus, por Bruno, por Amanda, ó Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, por Ronaldo, te peço, Deus, por cada amigo visitante que tem chegado perto de nós, que eles venham perceber que aqui, ainda que seja um lugar de pecadores, é o melhor lugar para se estar, pois é um lugar que pecadores se reúnem
perto do Senhor para clamar por misericórdia, por perdão. Em nome de Jesus, Deus. Mude-nos dia após dia e nos molde, Deus, a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, Senhor.